você começar a virar as costas para o mundo, virar as costas para o pecado, não fazer aquilo que Deus agrada a Deus, andar na presença dele, viver essa palavra, andar nessa palavra, meditar nessa palavra. O louvor que a diaconisa no começo do culto é: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Nós não podemos mais brincar de ser crente, nós não podemos mais andar dizendo que somos crentes. A gente tem de viver como um cristão, andar como uma cristã, falar como uma cristã e permanecer cristão. Ah, mas a guerra está grande. Deixa a guerra ficar grande, deixa o disse aumentar, deixa de chamar de doido, de chamar de louca, mas entra no reino do céu, irmão. Temos de entender uma coisa, que se tudo isso que passamos não for suficiente para entrar no reino do céu, Cristo é mentiroso. Mas ele vai dizer que ele não é filho de homem para que minta, e muito menos para que se arrependa. Deixa eu te falar uma coisa: as promessas que Deus fez na tua vida, Ele é fiel, Ele é misericordioso para cumprir, e está cumprindo, irmão. O que está faltando é você começar a edificar mais o nosso próprio altar, porque o que temos visto na presença de Deus é homem no leito, altar quebrado, falando mal, andando errado e querendo que Deus abençoe. Não, irmão, deixa eu falar uma coisa: seja mais humilde, ande na presença, irmão. Quando a humildade entra nas nossas vidas, Deus começa a operar. Quando eu e você entende que é Deus que é soberano na nossa vida, tudo muda, tudo acontece. Tu começa a orar e Deus começa a agir. Ah, mas a irmã fulano de tal, ora, Deus escuta, claro. A irmã está lá pagando preço, orando, jejuando, se consagrando. A irmã, na maioria das vezes, mal faz as coisas dentro de casa enquanto não ora, porque quando ela não ora, o Espírito Santo incomoda. Enquanto você não ora, o Espírito Santo está lá dizendo: você vai orar, se não dá certo todo dia, vigia, ora mais um pouco, para que eu possa abençoar o teu dia. E é assim que tem de ser, irmão. Mas ele vai dizer que tem nos dado preciosas promessas. Tu entende o que é isso, irmão, nas nossas vidas? Quando Cristo fala que Ele tem nos dado a preciosa promessa. Sabe que promessa é essa? Leva lá, fecha teus olhos, imagina lá, tá os discípulos lá ao redor de Cristo, e Cristo vai falar: olha, estou eu indo ao Pai, lhe preparar moradas, e não pouca. Se não teria lhe dito, deixa eu falar uma coisa: a promessa mais preciosa que Deus fez para mim, para você, foi aquela de morar na Nova Jerusalém, em mansão celestial, andar em rua de ouro, tomar água da fonte da vida todos os dias, olhar para a própria luz do mundo, que é Cristo. Oh, amém, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: viva mais, pregue mais, ore mais, vigie mais, se consagre mais, ande mais na presença de Cristo, para poder ver a Nova Jerusalém, para poder entrar na Nova Jerusalém. Tem de ter a bondade, tem de ter amor, tem de ter conhecimento, tem de ter aquilo que Deus nos tem nos dado, tem de ter a fé, porque a palavra vai dizer que se falar a língua dos anjos, pode fazer o que for, mas se não tiver o amor, você não entra no reino do céu. Ah, mas sem amor a gente não entra no reino do céu. Sabe por quê? Porque muito prega, muito canta, muito faz isso, faz aquilo, muito liberta, mas não tem amor com o teu suporte. Vê a caída e não ajuda. Jesus vai dizer para os fariseus: olha, o fardo de vocês é pesado, vocês não ajudam nem com dedo. Aqueles que estão sofrendo, sabe o que está dizendo assim? Eu estou tirando fardo pesado, colocando fardo leve, e estou tocando e te ajudando. Tu está no pé porque eu te ajudo. Glória a Deus, aleluias. Promessa para quais elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção do mundo. Deus está dizendo assim, ó: se tu ser praticante da minha palavra, se tu viver a minha palavra,
Tu vai escapar do pecado do mundo. Tu vai fugir de tudo que o mundo oferece de mal. E ainda vou te dar a senha para entrar na minha casa. Aleluia. Irmão, não adianta a gente falar do amor de Deus. Não adianta a gente tentar pregar a palavra de Deus se a gente não tem um amor. Meu pastor Leonildo, ele vai dizer assim, que não, ele falava muito isso, tem de ser homem de uma mulher só, não pode bater nos filhos, não pode agredir a mulher, tem de ser irrepreensível, dentro e fora da igreja. E aí a gente vai ler que Paulo vai dizer, se tu almeja o biscopado e o diaconato, seja tu irrepreensível, seja tu uma boa pessoa, seja tu um bom homem, uma boa mulher, anda tu na presença de Deus, viva a presença de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não adianta eu você dizer que é cristão, não adianta eu você dizer que é separado, mas quando chega em casa batendo na mulher, agredindo o marido, chegando em casa dizendo assim, infeliz, tu ainda está acordado, eu não falei que ia chegar no culto, eu queria todo mundo, não, irmão, tem de chegar em casa, mas meu esposo não serve, chega em casa, dá aquele beijo nela, fala assim, amor, tu ainda está acordado, tu quer um café, faz mesmo, irmão, cuida daquele que Deus colocou na tua mão. A irmã Zízia disse, era 100 ovelhas presa num aprisco. Esse é o louvor, né? Mas aí, irmão, será que o Deus que te salvou do pecado, ele vai deixar alguma ovelha para trás? Não. Ele não deixa jamais, senão ele tinha nos deixado. Porque lá atrás, ele vai dizer que ele veio para os seus, e os seus não aceitaram. Ele tinha olhado para a gente e falou assim, não vou procurar ter essas ovelhas mais não, vai ficar tudo aí no mundo perdido. Ele falou, não, agora eu vou para aqueles que são necessitados. Ele vai dizer assim, o doente é que necessita, eu não vim para curar os sãos, e sim os feridos, eu não vim para dar vida a quem está vivo, eu vim dar para dar vida àqueles que estão mortos. Ele está dizendo assim, outrora tu era pecador, outrora tu era miserável, mas agora tu vive em saúde boa, agora tu tem morada no céu, agora tu anda bonito, aprumado, ainda fala do meu amor. Então tu se coloque na posição para que eu do céu te abençoe de forma especial. E ele vai dizer assim, estou dando dons na mão de vocês. Ele me falou dons. E aí, irmão, eu vou falar algo que não tem mais nas igrejas de Cristo. A gente vê na igreja de Cristo dom de cura, dom de libertação, dom de revelação, dom de profecia, dom de muitas das coisas. Mas a gente não vê o povo de Deus. A gente é raridade ver o povo de Deus buscando o dom de discernimento de espírito. Sabe por quê? Tem muito sendo enganado, tem muito, como diz o ditado, sendo empenhado pelos ouvidos, ouvindo qualquer coisa, botando no seu coração, dizendo que é Cristo falando, não, porque o meu Cristo, o Cristo que me salvou, é o Cristo que olha lá no céu e fala assim, filho meu, não vai para o pecado, filha minha, não entra na casa do malfeitor, filha minha, não faz a coisa que está me desagradando, e eu e você reconhece a voz do nosso pastor Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, se tu tem um dom do Espírito Santo, se tu anda com o Espírito Santo, começa nessa noite a pedir a Ele, meu Espírito Santo do Senhor, me ensina teus dons de discernimento do Espírito, para que eu aprenda do Senhor, que é manso e humilde de coração. Glória a Deus. A gente vê o povo procurando dom de profecia, irmão. Sabe por quê? Porque profecia é agradável ao nosso coração. É fácil chegar aqui e profetizar que Deus vai dar um carro para o irmão Renan, mas é difícil chegar aqui e profetizar para o irmão Renan e falar assim, irmão Renan, Deus está falando que vai te dar algo, mas te coloque na posição. Sabe por quê? O povo não quer mais, o povo não quer saber da correção de Cristo, irmão. Muitas vezes a gente baixa para orar e Deus fala assim, tu está no pecado, sai tudo do pecado. E você fala,
vem minha consciência dizer que eu estou pecando? Não. Muitas vezes não precisa o pregador falar, muitas vezes não precisa as irmãs do círculo de oração abrir a boca para Deus revelar, não. Que Deus tem revelado para a própria pessoa que está em pecado e a pessoa não dá importância. Mas aí, irmã Maria, quer um milagre. Mas Deus não salva a minha família, não vai salvar não, porque tu está errado. Tu está no pecado, porque Deus vai tirar alguém que está no pecado, se tu está no pecado. Mas Deus quer minhas boas obras. Mas no pecado, deixa eu te falar uma coisa, toda vez que o povo de Deus, toda vez que Israel estava no pecado, Deus usava alguém para oprimir o povo de Deus. Toda vez que Israel estava lá todo desmantelado, Deus botava alguém para oprimir o povo dele. Era o próprio Deus, era o próprio Deus que trazia a nação para oprimir Israel. Não, mas foi não, era o próprio Deus, que ele vai falar com o profeta Jeremias. Jeremias, esse povo é rebelde, povo de coração duro, coração perverso. É Deus falando que a nossa geração é uma geração de coração perverso, coração duro. Uma geração que quer milagre, mas não quer o dono do milagre. É uma geração que quer entrar no céu, mas não quer sair do pecado. É uma geração que quer tudo, mas não quer sair do pecado. É uma geração que não quer deixar o pecado de lado. É uma geração que diz que saiu do Egito, mas está lá dentro do Egito, enterrado até o pescoço. E ainda olha para muita gente e diz: tu está no pecado, viu? Irmã, tu está no pecado, por isso que Deus não ganhou a tua casa ainda. Não. Meu pastor dizia: se a liderança que está à frente de qualquer trabalho, se o Espírito Santo não falar com ele, tem que entregar a direção. Sabe por quê, irmão? Como é que Deus te dá a oportunidade de estar à frente? Falou contigo que tu vai estar à frente de algum trabalho. E do nada, o teu liderado começa a ter mais visão do que tu. Algo está errado. Algo está errado. E aí não é com Deus não, é contigo. E aí tu não adianta virar para a parede e falar: Deus, o Senhor está falando com a irmãzinha lá, mas não está falando comigo. Claro, a irmãzinha está orando, a irmãzinha está jejuando, a irmãzinha está se consagrando, a irmãzinha está lá de madrugada com o joelho no chão. E aí eu vou falar uma coisa que o meu pastor falava direto: varão, quando for casar, presta atenção no joelho da varoa. Olha para o joelho da varoa e vê se tem a marquinha lá, ó. Se tiver a marquinha, pode casar, que é mulher de oração, é mulher sábia, é mulher que edifica a casa. E o conselho para a varoa, presta atenção lá, se tem varoa quando ajoelha, ele leva 5 minutos, no mínimo. Porque hoje em dia uma oração é assim, ó. A gente não vê mais os irmãos se derramando em oração. A gente não vê mais os irmãos chegar na casa do Senhor. O culto começa às 7 horas, 6h30, 6 horas, chegar 15 minutos antes de começar a orar. A gente não vê mais preparação de porteiro, preparação de quem está na porta recebendo o pão. Sabe por quê? Porque pode fazer tudo que é jeito. Acha que de tudo que é jeito Deus recebe, e Deus não recebe. Sabe por que não recebe, irmão? Porque ele não gosta de coisas bagunçadas. As coisas de Deus têm de ordem e decência. Sabe por quê, irmão? Eu aprendi no começo da minha fé, lá atrás, na antiga Madureira, que hoje é Adrebais, que o porteiro chega 15 minutos antes, entra na igreja, fecha a porta, ora 15 minutos, faltando 5 se levanta, abre a porta da igreja, olha a banheira, olha a cadeira, olha se está faltando água, olha se está tudo em dia. Quando tiver tudo em dia, vai para a porta para receber o povo. E ali, irmão, é sorriso na cara. Já viu lá aquele soldado que está lá na porta, está o mundo se acabou, ele está lá parado, lá bem assim, ó. É eu e você quando está na porta da casa do Senhor, somos sentinelas, somos vigília. Não, mas é evangelho, eu vou evangelizar, mas não pode entrar não no bar, viu, irmão? Entrar não no bar, porque ali a palavra vai dizer que não pode estar na mesa do escarnecedor. Porque está lá em Salmo, viu? O Salmo é 1, se não me falha a memória, que o homem bom não pode se assentar na mesa do escarnecedor. Então Jesus estava em pecado.
Porque Jesus só andava com pecador. Jesus comeu na casa do publicano, Jesus falou com a samaritana. Por que você não pode entrar no bar para entregar um folheto? Por que você não pode ir no postinho para entregar um folheto? Por que você não pode passar na casa de uma macumba e entregar um folheto para o macumbeiro? Mostra ele que tu é diferente, mostra ele que tem o Espírito Santo, é diferente daquele que fala com ele. Porque hoje em dia o que a gente vê é o povo apontando, é o povo dizendo, tu não vai para o céu, tu vai para o inferno, mas muitas vezes está com uma vida pior do que aquele que está lá fora, irmão. Temos de consertar o nosso altar, andar com o nosso altar em dias, para poder conseguir ganhar a alma para o reino dos céus. Sabe o que a gente está vendo? Eu cansei de falar isso, vou continuar falando enquanto Cristo mandar. Depois dessa última eleição, o povo de Deus não tem mais credibilidade para pregar o evangelho para ninguém. O povo de Deus, depois dessa última eleição, o povo não tem mais credibilidade para pregar para ninguém. Porque eu cansei de ver o povo falar assim, aí é esse o povo que tira Deus do altar e bota presidente. Esse povo aí que está fazendo presidente ser mais importante do que Deus? Eu não quero ser igual a ele, não. E aí imagina, eu e você, que não estava brigando por homem, não estava fazendo o que o povo estava fazendo, estava no nosso cantinho orando e vigiando, e falando que Deus é maior do que todas as coisas, que Deus é aquele que vive e reina para todo sempre, Deus é aquele que ressuscitou Lázaro, Deus é aquele que entrou na fornalha quente com os irmãos, com os 3 jovens, Deus é aquele que abriu o mar vermelho, Deus é aquele que derrubou as muralhas de Jericó, Deus é aquele que deu a terra prometida ao povo dele. E você está ficando envergonhado ter ação de homens e mulheres pecadoras fora, porque quando um cristão peca, não vai o pecado para ele não, vem para toda a igreja, vai dizer, aquela igreja ali só tem pecador, aquela igreja ali só tem isso, só tem aquilo, sabe por quê? Porque pelo pecado de um sofre todo mundo. E você pode estar na perfeita adoração, pode estar no plano do Jeová, se um da nossa congregação pecar, sobe para todo mundo. Sabe por quê, irmão? Porque o mundo nos condena todo dia. O mundo fala da gente todo dia. O mundo olha para a gente todo dia. Sabe por quê? Porque a gente prega que é diferente. E não está sendo mais diferente, está sendo igual ao mundo. Está sendo igual ao mundo. O povo disse que saiu do Egito, que saiu da Babilônia, mas está dentro da Babilônia, perdido dentro da Babilônia, comendo os manjares podres do Egito, achando que está sendo salvo, mas não está sendo salvo. Eu vou falar uma coisa, eu dou glória a Deus quando eu olho para alguém que verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque hoje em dia para gente identificar o cristão está sendo difícil. Hoje em dia, para gente olhar para um cristão, identificar que é cristão está sendo difícil. Só poucas vezes, quando você olha para alguém, que instantaneamente a gente dá a paz do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente não sabe quem é cristão e quem não é mais hoje. Porque se veste a mesma coisa do mundo, anda a mesma coisa do mundo, faz a mesma coisa do mundo. E Deus fala assim que Ele nos chamou para ser separado da coisa do mundo. A gente tem de viver uma vida de santidade. Glória a Deus. Sabe por quê? Eu vou falar para finalizar, para não cansar os irmãos. Já passou do horário. As irmãs que me perdoam que estão aqui. Mas o que a gente vê hoje em dia é as irmãs se vestindo a mesma coisa do mundo. Mas eu estou com uma saia longa. Mas aquela saia... Irmão, eu vou falar porque eu já pensei mesmo, já falou no meu coração. O pecado vai ficar igual. O Espírito Santo pede para falar, tem que falar. Meu, as irmãs aqui, já viu aquela roupa que parece que se sentar vai mostrar tudo? Que tem de espírito de Jezebel dentro das igrejas e está achando que está santa. Não está não, irmão. Tenha pudor com a tua roupa. O que a gente vê é irmão com calça apertada, justa no corpo, sendo marcado, sendo decotado. Sabe aquelas irmãs, na maioria das vezes vai para a igreja com aquele decote que se abaixa. Tadinho do irmão. O irmão está perdendo a salvação por muita coisa.
dentro das igrejas. Ah, mas eu estou me arrumando para Cristo. Se arruma com pudor? Quando Paulo diz que a gente tem que ter pudor no nosso andar, no nosso vestir, é na nossa conduta de ser cristão, irmão. Como eu falei esse dia aqui com a irmãzinha, se eu estiver enganado. Que eu tenho medo quando eu vejo essas irmãzinhas que tem um pouco mais de caminhada no evangelho, com o cabelo amarrado, de coque. Porque é certeza. E principalmente quando já vem assim devagarzinho, pensando na vida. Eu acho que vem ali conversando tanto com Cristo, que atrasa um pouco o passo para demorar chegar em casa, para ver se chega com mais unção. Mas quando pega o microfone, parece que entra o Espírito Santo. Sabe aquela ousadia que Deus deu a Pedro? Parece que toma conta delas ali quando está com o microfone, quando está falando do amor de Cristo. E aí tanto faz ter microfone quando não tem, faz tanto som como não tem. E aí ela começa a falar do amor de Cristo. Parece que acontece uma coisa dentro da igreja. A igreja começa a chorar, a igreja começa a se mover. Sabe por quê? Porque aquela irmãzinha que aprendeu lá atrás que o importante é a conduta dela com Cristo, não é o que o povo diz que ela é.